Com a nossa habitual saudação muito cordial para todos, abrimos mais um programa da TV CEF. Órgão de informação do Centro de Estudos de Fátima. Estes são os títulos das notícias e rubricas que vamos apresentar de seguida. Mas antes, informamos que o Centro de Estudos de Fátima foi distinguido com o selo da Escola Voluntária 2013-2014. Trata-se de um certificado que identifica escolas que promovem os valores da cidadania e solidariedade em meios escolares. Foram distinguidas a nível nacional 33 escolas. Este reconhecimento enche-nos de alegria e representa ao mesmo tempo um compromisso e um desafio para o futuro. Continuar a merecer este prémio através de uma atuação constante e diferenciadora no âmbito dos valores da solidariedade e do voluntariado. A entrega deste prémio teve lugar ontem, dia 30. Por isso retomaremos esta notícia na próxima emissão. Ajudar os pais a estabelecer com os filhos uma boa relação parental e a manter com eles o melhor desempenho profissional, como pais e educadores. Foi este o tema da palestra que a psicóloga parental Cristina Valente proferiu no CEF, no dia 17 de abril, para um auditório interessado e atento. Não sendo esta palestra destinada aos alunos do CEF, embora alguns lá tenham estado com os pais, pedimos à oradora que começasse por lhes dizer ao que veio. Nós estivemos aqui hoje, num final de tarde maravilhoso, com os vossos pais, estiveram aqui muito atentos a ouvir o que eu estava a dizer e basicamente aquilo que eu disse não é nada que eles não saibam. Nada que eles não saibam. Obviamente, é a eterna questão da diferença entre saber e fazer. Mas o que veio dizer, propor, ensinar esta psicóloga numa conferência de mais de 2 horas destinadas aos pais dos alunos do CEF, alguns acompanhados pelos próprios filhos. De facto, coisas práticas, óbvias. A começar pelo esclarecimento do título da conferência, a expressão coaching parental, que entrou a partir do inglês na linguagem comum, porventura desnecessariamente, pois trata-se de um serviço de apoio aos pais, prestado por alguém experiente que... O dicionário diz que uma coach parental é alguém com experiência que aconselha, informa e dá suporte emocional antes e depois de alguém tornar-se pai ou mãe. Trata-se de um serviço importante que consiste em ajudar os pais a alcançar os seus objetivos na educação dos seus filhos e na sua relação com eles, propondo-lhes formas de gerir as angústias e os conflitos que inevitavelmente surgem nas relações familiares. Aspectos e situações muito banais e comuns como, por exemplo... Quando uma mãe me telefona e faz uma pergunta surreal do tipo: a minha filha não comeu a sopa que eu lhe fiz, será que ela já não me ama? A introdução vibrante às referências que iria depois fazer a casos concretos em que a presença de uma pessoa competente, capaz de aconselhar e dar suporte, se torna quase indispensável, Cristina Valente sintetizou desta forma o trabalho que desenvolve apaixonadamente, como se pôde constatar através da força, elegância e convicção das suas palavras. Desde o momento em que é contratada até que os problemas estejam resolvidos, uma coach parental ajuda-vos a pensar, a sentir e a decidir. E ajuda-vos a treinar os vossos filhos para pensarem de uma determinada maneira, sentirem de uma determinada maneira e decidirem de uma determinada maneira. A oradora referiu e comentou depois situações frequentes que desencadeiam tensões ou dificultam relações sadias e construtivas entre pais e filhos, apresentando para cada caso soluções baseadas em conclusões científicas no âmbito das neurociências e da psicologia da idade evolutiva. É impossível sintetizar aqui a longa exposição, feita pela oradora, de casos e situações, não só familiares, que são por vezes difíceis ou impossíveis de resolver sem a intervenção de uma pessoa competente, como um psicólogo. Sirva de exemplo a referência aos castigos, que alguns ainda hoje aplicam como antigamente. Foi oportuno para esclarecer este aspecto um testemunho dado na primeira pessoa por quem, já lá vão 50 anos, apanhou 24 reguadas na escola, que ainda estão a doer. Isto porque se chama Adelaide e havia 2. 24 reguadas na escola. Então a Adelaide vai-nos dizer o que é que sentiu. Quando chegámos, colocámos isso tudo em cima da mesa e ela a certa altura ficou a corrigir, como era hábito, e nós ficámos sentadinhos a fazer outras coisas. Conclusão, a certa altura chamou Adelaide e eu, feita chica esperta, levanto-me e vou lá. Não perguntei se era Adelaide, se era Rodrigues, se era Lopes. Conclusão,
Dá cá as mãos. Já viste que acabaste as contas todas? Aquilo pareceu-me estranho, porque eu, por acaso, fui para letras, mas não era assim muito má a matemática na 4ª classe. Quando cheguei, vocês estão-se a rir, eu na altura não gostei nada da cena. Pronto, então o que é que aconteceu? Fui para o lugar, qual não é o meu espanto? Não era o meu caderno. Depois ia bater à outra também. E eu disse, não, agora não bata, porque eu já ouvi. Este exemplo permitiu, após a intervenção de uma mãe quase no final da conferência, esclarecer a forma mais apropriada de intervir, tendo em vista conseguir os melhores resultados, e que deu a oportunidade ao diretor da escola, presente na mesa da conferência, de reafirmar, integrar e comentar a resposta dada por Cristina Valente. Não se está aqui a dizerem que vamos dizer na escola há uma queixa e nós não vamos ligar. Porque, enfim, a criança é um bom selvagem. Não vamos entrar por isto. O que na prática está a dizer é não. Tu vais participar na construção de regras, mas a seguir tens um compromisso que tu próprio construíste e estás a assumir. Senão parece que há uma desresponsabilização. Foi uma conferência muito rica em conteúdo e eficaz, em tom coloquial, vibrante e simpático por parte da psicóloga, como transpareceu na mensagem de testemunho com que abrimos esta peça e que continuava assim. Então, os vossos pais estiveram aqui a aprender ou a reaprender alguns conceitos de que às vezes nos esquecemos, e eu próprio também me esqueço, que é, nós temos que tratar os filhos como nós tratamos os amigos. E olha, para mim, foi muito interessante, espero que os teus pais tenham gostado. Os pais confirmaram as expectativas da nossa convidada. Foi muito interessante e é sempre importante ouvirmos alertas. Há coisas que nós sabemos, mas esquecemos. E aprendemos sempre, não é só alertas, aprendemos sempre e temos que nos modernizar. Portanto, os temas abordados aqui são aqueles que eu me coloco todos os dias, se estamos a fazer bem, se estamos a agir bem. Eu acho que o medo muitas vezes é mais nosso, porque as coisas são tão diferentes, não é? No nosso tempo era muito diferente, era castigo porque era castigo e ponto final. Ouvi tudo com muita atenção, porque é efetivamente aquilo que me preocupa mais como mãe, é mesmo a educação, o que estamos a fazer de certo, de errado, mas pelo menos fiquei a entender que não sou a única a ter dúvidas. Então é muito importante vir a estas sessões, a estas formações, porque às vezes nós até sabemos, mas acabamos por esquecer no dia-a-dia, não é? Se calhar é mais útil termos as instruções antes de sermos mães, o que é que acha? Também concordo, que eu assim já me estou a preparar e vou ser uma excelente mãe, de certeza. Eu perguntava a estas mães uma impressão final sobre esta sessão. Abanão, veio um grande abanão, fez-me pensar um bocadinho. Muito interessante mesmo, e agora vamos aprender então a ser pais ou aprender a gerir as coisas de outra forma. Eu acho que tem sempre muitos aspectos positivos que tiramos disto, é mais, a maioria é sempre aspectos positivos, embora às vezes há certas coisas que não concordamos, na prática não funcionam muito bem. E esta é a parte final dessa mensagem, por nós solicitada, para a comunidade escolar do CEF. Espero um dia conhecer-vos. Vocês são um espetáculo, os miúdos e as miúdas deste país são o futuro deste país, não se esqueçam disso. Vocês têm imensa fibra, são o melhor que nós temos. Portanto, muita força, estudem muito e para um dia fazerem aquilo que vocês gostam mais de fazer. Beijinhos. Sensibilizar e informar sobre violência no namoro foi o objetivo de diversas atividades dinamizadas pelo CEF em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude. Os destinatários foram todos os alunos do 9º ano e cada turma teve uma sessão específica em horários diversos nos dias 21 e 24 de abril. Estas ações enquadraram-se no âmbito do projeto Namorar com Fair Play. Nos dias 21 e 24 de abril tiveram lugar no CEF sessões de sensibilização e informação sobre a violência no namoro, destinadas aos alunos do 9º ano no âmbito do projeto Namorar com Fair Play, dinamizadas por técnicas do IPDJ, Instituto Português do Desporto e Juventude. Trata-se de um projeto de voluntariado que aposta na prevenção de comportamentos de risco face às situações de violência no namoro, junto de alunos do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário. As técnicas adotaram dinâmicas interativas e apelativas que possibilitaram o esclarecimento de dúvidas sobre esta temática.
os alunos refletiram sobre a adoção de comportamentos positivos relativamente a uma cultura de cidadania, de não violência, que privilegia as relações interpessoais e sociais que permitam a igualdade de género e de oportunidades. Os alunos participaram com entusiasmo e consideraram o projeto enriquecedor e fundamental na prevenção de futuros comportamentos violentos. O amor não é violência. Respeito. Quem ama não agride. Respeito. Quem ama não agride. Quem te ama não agride. Quem te ama não te agride. Queremos agradecer ao Centro de Estudos de Fátima em nos receber aqui na vossa escola, agradecer também aos professores que aderiram com a direção do centro, aceitarem este projeto de voluntariado do Namorar com Fair Play, uma temática sensível aos jovens. Julgo que todas as turmas onde estivemos presentes gostaram, foram participativos, aderiram às nossas dinâmicas. Julgo que receberam bem a informação que viemos cá transmitir, conseguiram desenvolver ali as dinâmicas connosco com alguns exemplos que se iam mostrando e falando, e cada um deu a sua partilha na informação que já têm, e nós que também pusemos ao dispor toda a informação que eles também podem trabalhar e para terem uma relação saudável. O objetivo da nossa vinda cá é realmente sensibilizar os alunos para esta temática, que é a violência no namoro, e levá-los a difundir também esta mensagem. Solicitávamos a todos eles que nos fosse apresentado alguns trabalhos dentro desta temática e esperamos que realmente isso surja. Sabemos que têm todos os potenciais para o fazerem e contamos com a vossa colaboração também em novas atividades. Depois desta ação que tu tiveste, quais os ensinamentos que tu levas para casa? Em primeiro lugar, eu acho que estas ações de formação são muito importantes, porque apesar de nós acharmos que já estamos conscientes, o saber não ocupa lugar, e é sempre importante nós lembrarmos destas coisas e sabermos casos que aconteceram, que é para a gente se mentalizar, que não só acontece aos outros, também pode acontecer connosco. E acho que nós crescemos todos um bocadinho mais com esta ação. Na tarde do dia 10 de abril, um grupo de alunos do CEF e alguns professores partiram em direção ao quartel militar de Leiria para participar no 5º Encontro Nacional do Ensino Secundário, destinado aos alunos matriculados na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. O grupo do CEF foi um dos primeiros a receber as boas-vindas dos responsáveis pelo encontro, que teve como tema Desabrigo-me contigo e por objetivo simular a experiência de viver num campo de refugiados. Tudo começou às 17 horas. Com a primeira experiência dessa simulação, alunos e professores passaram por um túnel a correr de onde saía fumo e se ouviam tiros. Depois, foram revistados por militares e, seguidamente, receberam um carimbo na mão e uma pulseira de identificação. Dessa forma, e com a participação em vários jogos, os alunos conheceram e interagiram com colegas provenientes de todos os pontos do país. Após o jantar, vivido à maneira dos refugiados, os alunos assistiram a um vídeo sobre a situação dos refugiados na Síria e a noite terminou com a criação de um logo humano, formando a palavra paz, e o lançamento das luzes da vida sob a forma de pequenos balões iluminados. Isso aconteceu num ambiente de profundo silêncio, em homenagem aos milhões de refugiados e aos cristãos perseguidos e mortos em nome da fé que professam. Na manhã do dia 11 de abril, os mais de 1.300 participantes neste encontro foram à procura de um novo abrigo, nos jardins do Castelo de Leiria, onde estava programada uma espécie de caça ao tesouro. No final da manhã, teve lugar um encontro com a jornalista do Público, Sofia Lorena, que partilhou a sua paixão por conhecer pessoas, ir ao seu encontro e trazer, para o Ocidente, as suas histórias carregadas de despojamento, de procura e de reinvenção do que é ser pessoa, numa busca pela essência, pelo espiritual. De seguida, e ainda antes do almoço, oferecido pela organização, teve lugar a representação de uma peça teatral sobre o tema do encontro,
a cargo da Companhia Refugiato, formada por antigos refugiados. Depois do almoço, como um êxodo bíblico, formou-se uma impressionante multidão descendo pelas ruas estreitas de Leiria a caminho da Sé, para o ato de encerramento ou envio, uma cerimónia marcada pelo retinir de dezenas de campainhas, como anúncio de ressurreição pascal, e de candeeiros iluminados, representando a luz que Cristo ressuscitado trouxe ao mundo. Comecemos este encontro com uma pequena oração. Depois aclamaremos o Evangelho, que nele nos falará Jesus, que será proclamado. Durante a breve celebração da palavra, numa catedral apinhada, o Bispo de Santarém, Dom Manuel Domingues, que é Presidente da Comissão Episcopal de Educação Cristã e Doutrina da Fé, agradeceu a participação de número tão elevado de alunos e pediu coragem e confiança para que todos sejamos construtores e artífices de um mundo melhor. Eu acho que foi um encontro muito divertido. Gostei em particular da peça de teatro sobre os refugiados e gostava de repetir. Gostava de repetir porque houve uma partilha de muitas experiências e conheci muitas pessoas e adorei. Eu acho que este encontro nos deixou uma boa experiência e acho que todos queremos repetir para o ano. Acho que foi uma experiência muito divertida e é para voltar a repetir. Aquilo que realmente mais me tocou foi momentos de partilha, momentos de alegria, a experiência que nós levamos daqui, o contacto que tivemos com alunos de todo o nosso país, acho que foi muito enriquecedor e acho que é uma experiência que realmente nos fica, que nos marca e que nos dá força para continuarmos a nossa caminhada. Eu penso que experiências como estas são muito enriquecedoras. Há a partilha de novas experiências, há o conhecimento mais aprofundado entre nós professores e os alunos. O que nós pretendemos com este encontro foi proporcionar aos jovens esta necessidade de que eu tenho de ser abrigo do outro e se eu for abrigo do outro, o outro também se torna abrigo meu. Portanto, este respeito profundo, esta complementariedade, esta interação. De facto, o cristão tem que estar preocupado e tem que ter a sua vocação no outro e no outro que sofre, no outro que está mais fragilizado. Eu acho que este encontro foi uma experiência muito boa devido ao ambiente, às amizades que criámos, com quem falámos, tudo o que aprendemos e ouvimos. Acho que foi tudo muito bom para nós, para nos construirmos a nós próprios. E por isso mesmo eu acho que para o ano cá estarei outra vez. Para comemorar o Dia Mundial da Saúde, celebrado anualmente de 7 de Abril, decorreram no CEF, ao longo de mais de uma semana, diversas atividades. Comecemos com a que foi promovida no dia 17 de Abril pelo NES, Núcleo de Educação para a Saúde, com a colaboração dos professores de Educação Física. Os destinatários foram os alunos do 2º ciclo e do 7º ano. Fale-nos um bocadinho sobre esta Semana da Saúde que o NES está a desenvolver. Bom dia. Então, nas aulas de Educação Física está a decorrer o Pad Paper sobre a saúde, 5º, 6º e 7º ano. Hoje e terça-feira vamos ter o rastreio de audiologia para os meninos do 5º e do 9º ano e também para os nossos alunos séniores. Temos então hoje aqui a realização do Pad Paper da Semana da Saúde, organizado pelo Núcleo de Educação para a Saúde. Ora bem, eu espero que seja do vosso agrado. Eu já vos irei distribuir aqui uma folhinha que terá então perguntas. As respostas serão dadas no próprio local. Os textos que aparecem nas folhas
são as vossas pistas para encontrar os locais onde irão encontrar as respostas às perguntas. Ora bem, então a turma está toda preparada? Sim! Então vamos lá, começou! Qual foi a estação para ti mais difícil, o local mais difícil? O das piscinas. E porquê? Porque era a conta mais difícil que nós tínhamos que fazer. Então essa também era a pergunta mais difícil? Sim. Mas e o local? Para encontrarem o local, qual foi o mais difícil? Foi o... a ludoteca. E porquê? Porque a ludoteca estava fechada e tínhamos que espreitar pela janela. Mas descobriram logo o sítio onde era para fazer a pergunta? Sim. E porquê é que vocês acham que é importante este tipo de iniciativas? Para conhecer melhor a escola. Qual foi a pergunta mais difícil para vocês? A da natação. Porquê? Estávamos a perceber muita pergunta. Sabem qual é o vosso problema? É que não leem a pergunta. A pergunta tinha duas partes, certo? Sim, era aquilo de adiciona, nós não estávamos a perceber o que é que era para fazer. E porquê? Porque vocês tinham que fazer primeiro aquela primeira parte da pergunta e a seguir a descobrirem a soma, tinham que vir responder à pergunta e não estavam. Porquê? Porque não leem as perguntas. Ok, gostaram deste tipo de atividade? E acham que devíamos repetir mais vezes este tipo de iniciativas? Sim, acho que sim. Este pad e paper está feito, foram os primeiros, certo? Certo. Então o que é que acharam? Foi difícil? Cansativo. Cansativo? Sim, um bocado, mas foi fácil. Uma outra atividade promovida no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Saúde foi, como já dissemos, um rastreio auditivo. Esta atividade decorreu em 2 dias. Teve como destinatários alunos do ensino básico e da Universidade Sénior. E contou com a colaboração da audiologista Alexandra Patrão, acompanhada por Francisco Matos, um colega da mesma profissão, a terminar o seu estágio curricular. Então o que é que estão a fazer hoje aqui neste edifício? Viemos ao rastreio auditivo a ver se ouvimos bem. É importante ouvir bem? Sim. Porquê? Ajuda-nos a aprender. Rastreio auditivo. Para que é que serve um rastreio auditivo? Para vermos se ouvimos bem. Para vermos se ouvimos bem. É para ver se ouves bem, exatamente. Muito bem. O que é que vocês acham que fazem no vosso dia-a-dia que comprometa a vossa audição? O barulho, a poluição, sei lá. Ouves música muito alta? Não, ao som médio. Ótimo, muito bem. E tu, o que é que fazes que comprometa a tua audição? Ouço música, vejo televisão, às vezes um bocadinho mais alto do que deve. O rastreio auditivo é para mim uma consulta é uma consulta rápida que me permite saber se estou bem dos ouvidos. Se ouves bem. Pois. E o que é que tu fazes no teu dia-a-dia que possa ameaçar a saúde dos teus ouvidos? Talvez ouvir televisão muito alto, ouvir música em altos berros, não sei. Não deves fazer isso. Sei bem que não, mas... Qual é a importância de detectar atempadamente estas lacunas? Sim, as lacunas mais frequentes nessas idades são as otites que são alterações que estão a nível do ouvido médio, não são perdas auditivas permanentes, são perdas auditivas que devidamente tratadas são recuperáveis e a criança fica sem qualquer alteração. Contudo, há uma privação auditiva, pode trazer dificuldades a nível da linguagem e também a nível do processamento auditivo central, que não tem a ver com a criança não ouvir, mas sim o cérebro não fazer a correta interpretação dos sons da fala. Quem é que financia esta atividade, este rastreio? Neste momento, quem está a financiar na totalidade somos nós que nos oferecemos como voluntários para fazer, porque infelizmente em Portugal o rastreio auditivo ainda não é algo que seja comparticipado pelo Estado. Nós estamos neste momento a batalhar nisso, estamos neste momento a trabalhar num artigo com base nos resultados do ano anterior e neste ano, onde vemos que a nível do jardim de infância entre os 3 e os 6 anos conseguimos encontrar crianças com 50% de percentagem de alterações, ou seja, metade das crianças dentro dessas idades têm alterações. As crianças que não têm tantas alterações são a partir dos 7 aos 11 e nesta faixa etária que nós estamos a rastrear aqui no CEF é mesmo mais por prevenção. Quais é que são os conselhos que deixa aqui? A nível de crianças é importante, os pais às vezes fazem muita questão de se é desleixo da parte deles
deixarem dar as crianças tanto tempo com otites não é desleixo. As otites são muitas vezes silenciosas, é necessário estar atentos a sinais como a criança estar um bocadinho alheada das coisas, alguma dor que possa haver, o purgar do ouvido. Em termos de higiene, que é aquilo que eu tenho falado muito com os alunos aqui do CEF, que fazem muitas questões relativamente a isso, a não usar os cotonetes, porque são falsos amigos, porque muitas das vezes estamos a empurrar toda a cera para dentro. Há sprays próprios para fazer a higiene. Tudo o que seja colocar coisas dentro do ouvido é de evitar. E depois estar atento a sinais como a questão de dificuldades de aprendizagem, o facto de ouvirmos mas não entendermos, tudo isso é importante. E a exposição ao ruído, que eu falo muito com estes meninos, a questão dos fones, os fones mais adequados a usar, não os de inserção, mas sim os externos, a intensidade sempre a meio, nunca no máximo. Fazes alguma coisa no teu dia-a-dia que comprometa a tua capacidade de ouvir? Sim, ouvir música um bocadinho alta com os fones. Achas importante a realização destes rastreios? Acho, para saber se estamos bem dos nossos ouvidos. Qual é a importância que tu achas que tem, portanto, a tua audição aqui na escola? Não precisas de ouvir nada? Precisa, os professores nas aulas e... Ouvir bem significa aprender melhor. A outra iniciativa que assinalou a Semana da Saúde foi promovida pelas professoras Leonor Rodrigues e Margarida Castelão Dias, para mostrar a importância da química no campo da saúde. O resultado traduziu-se numa exposição de cartazes que toda a comunidade escolar pôde conhecer e admirar. No âmbito da celebração da Semana da Saúde, decidimos colaborar, mostrando a importância da química na área da saúde. Assim, desafiei conjuntamente com a professora Leonor Rodrigues, os alunos a mostrarem um póster nesta exposição que tivesse a ver com o tema sobre o qual fizeram a investigação durante o ano letivo e que relacionasse a química com a saúde. E o resultado é este que está aqui patente. O nosso grupo pretendeu desmistificar a energia nuclear porque ela desde sempre esteve associada ou bombas atómicas ou explosões centrais nucleares. Pretendemos mostrar o lado positivo da energia nuclear. Utiliza-se no diagnóstico de várias doenças. Injetamos num paciente um radioisótipo. Esse radioisótipo vai-se alojar num órgão e, através de um instrumento, vai-nos ser possível formar uma imagem acerca daquele órgão e os profissionais vão diagnosticar, vão interpretar aquela imagem e diagnosticar a doença ou não. Os novos materiais na medicina vieram a desenvolver muito nos últimos anos. Por exemplo, o uso de ligas metálicas no caso dos aparelhos dentários. Também temos algum uso no caso dos implantes mamários, o silicone. Um dos principais problemas é ser biocompatível. Para além dos aparelhos dentários, que outro tipo de materiais é que se utilizam? Por exemplo, também no caso das próteses. O tema que escolheram para celebrar a Semana da Saúde foi o mercúrio. É um metal tóxico que tem vários efeitos no nosso organismo, dos que existem, e nós, no nosso grupo, decidiu abordar o mercúrio com o efeito no sushi, porque o sushi é à base de peixe cru. Se o peixe é comido, é ingerido cru, e pode trazer vários problemas para o nosso organismo. Por que o peixe tem mercúrio? Muitas vezes os rios podem estar poluídos. Isso já alguma vez aconteceu? Já foi o caso do Japão. O tema de investigação que vos foi atribuído para este ano letivo foi os catalisadores. Existem catalisadores no nosso organismo? Sim, bastantes. São frequentemente chamados de enzimas. E afinal, o que é um catalisador? Um catalisador, neste caso, é uma proteína, mas geralmente um catalisador, seja orgânico ou inorgânico, realiza uma reação sem se consumir e acelera essa reação e assim não são necessárias temperaturas tão elevadas para ela se realizar mais rapidamente. E se não fossem os catalisadores e enzimas, a digestão demorava por volta de 50 anos. Mas em vez de sermos seres a 37 graus, éramos seres a 300 graus, por aí. O vosso tema de investigação foi o desporto. Acabaram por descobrir inúmeras substâncias químicas que são utilizadas no desporto. Têm um efeito nefasto ou são úteis para quem faz desporto?
São úteis para quem faz desporto, mas são ilegais, pois são substâncias que são consideradas doping. Estas substâncias podem ser esteroides, que aumentam a massa muscular e o desempenho. Podem ser estimulantes, que faz com que o corpo se canse menos numa corrida ou numa prova de natação. Analgésicos, que diminuem a dor, aumentando o desempenho físico. Ou então hormonas, que fazem a mesma coisa que os esteroides. Tem muitas consequências, têm efeitos negativos, podem levar a ataques cardíacos. Então vocês fizeram uma investigação sobre açúcares e trazem-nos aqui uma tabela periódica de açúcares. Não, exatamente. É uma tabela periódica de açúcares, não uma tabela convencional como nós conhecemos com os elementos químicos, mas sim com açúcares. Achámos que era uma forma original de mostrar os açúcares às pessoas e assim, desta forma, é mais fácil escolher o açúcar que faz melhor ou tem certos benefícios para as pessoas. Há açúcares que podem provocar certas doenças, ou, por exemplo, a sacarina, que é usada em muitos adoçantes, pode ser cancerígena. O vosso tema de investigação foi os plásticos e apresentam aqui um póster que mostra de que maneira é que os plásticos são importantes na medicina. Antes tínhamos materiais de vidro, como as seringas eram de vidro e não podiam ser descartadas porque era um material caro, e o plástico, ao ser introduzido, passa a ser mais barato e assim como se troca há menos risco de infecções. Afinal, o café faz bem ou faz mal à saúde? Eu acho que tem tantas consequências como vantagens. Por exemplo, pode ajudar na memória, que nós já ouvimos aí na sociedade a dizer que ajuda na concentração. Para os estudos, ajuda a combater algumas doenças como Alzheimer, Parkinson e diabetes, mas também tem algumas desvantagens. Pode causar hipoglicemia, que é a baixa de açúcar no sangue, insónias e cansaço, e úlceras. Então, afinal, quantos cafés é que devemos tomar por dia? Eu acho que de 1 a 2, 2 a 3. Nós estamos a autoavaliar-nos e a avaliar os trabalhos realizados pelas outras pessoas. Nós baseamos no conteúdo do póster e na sua apresentação e no interesse científico do póster, porque um dos objetivos do trabalho é comunicar ciência. No dia 9 de abril, as turmas A, B e C do 12º ano, juntamente com os alunos do curso profissional de Eletrónica, Automação e Computadores, visitaram algumas unidades de investigação da Universidade de Coimbra. Os alunos foram divididos em 2 grupos, consoante as suas áreas de interesse, mais ligadas à Biologia ou à Física. A TVCF acompanhou os 2 grupos e traz-nos uma ideia das atividades que desenvolveram. Comecemos pelos alunos de Biologia. João Luís, o que andaram a fazer durante a manhã? Tivemos então a ver os laboratórios de citogenética e biologia molecular da Faculdade de Medicina aqui da Universidade de Coimbra. Tivemos a ver como é que é o trabalho das investigadoras, a contagem dos cromossomas para construir um cariótipo dos indivíduos, para determinar os tipos das várias doenças que podem existir, e foi a investigação propriamente dita. Na parte da tarde, este mesmo grupo visitou o Instituto de Medicina Legal. A doutora Lisa Sampaio explicou à TVCF quais as tarefas realizadas no Laboratório de Genética e Biologia Forense. Nós, no Laboratório de Genética e Biologia Forense, respondemos a processos judiciais de identificação de parentescos ou criminalística biológica ou identificação genética individual. Identificamos perfis genéticos para ajudar a resolver todo este tipo de processos. Trabalhamos com ADN não codificante ou não expressivo, do tipo repetitivo em tandem, ou seja, são os STRs, Short Tandem Repeats. As amostras que analisamos podem ser de materiais biológicos de diferentes naturezas, desde sangue, saliva, esperma, dentes, ossos, depende do crime que aconteceu ou do tipo de processo que estamos a analisar. O grupo de alunos que dedicou este dia à Física visitou o Centro de Programação, ou seja, o Laboratório Melipeia. Na sala Experimenta, realizaram inúmeras experiências na área da mecânica e do eletromagnetismo e visitaram ainda o Laboratório da Física do Estado Sólido,
onde se faz o estudo dos materiais, seu comportamento e constituição, e os laboratórios de biomédica, onde se programam e fabricam materiais e equipamentos de uso médico. No fim, assistiram a uma palestra sobre física, o que se faz com ela e quais as saídas profissionais com este curso. Durante esta visita de estudo, tivemos uma surpresa. A Sara Minhoto, aluna do primeiro ano de enfermagem, antiga aluna do CEF, quis matar saudades dos amigos e dos professores e deixou um breve testemunho à TV CEF. Olá, sou a Sara Minhoto, estou a estar em Coimbra, estou a estudar enfermagem, estou a adorar. Foi a melhor decisão da minha vida ter vindo para Coimbra, conheci muita coisa, vou lá para o espírito académico é excelente. É toda uma família gigantesca, é excelente. De que é que tens mais saudades do CEF? Tenho saudades dos meus amigos, tenho saudades dos professores, tenho saudades daquela essência que havia, aquela união, que aqui não se sente tanto, não somos tão unidos, não é? Mas sempre era aquela família que tive pena de deixar para trás. Mas teve de ser, teve de ser. Entrar na Quinta da Regaleira para admirar a beleza e investigar o significado dos elementos que a constituem é um privilégio raro. Aconteceu no dia 16 de Abril e os felizardos foram os alunos de 3 turmas do secundário e da Universidade Sénior. A visita inseriu-se no âmbito dos conteúdos lecionados nas disciplinas de História, História da Cultura e das Artes e Área de Integração. Foram também visitados o Museu da Eletricidade e a exposição Loucamente. Na parte da manhã, todos visitámos a Quinta da Regaleira, uma famosa propriedade romântica de Sintra. Divididos em 2 grupos, guias e professores orientaram os alunos de acordo com os objetivos propostos pelas disciplinas de História, História da Cultura e das Artes e Área de Integração. Todos ficaram deslumbrados com a beleza dos jardins, fontes, lagos, estátuas e grutas subterrâneas, reflexo de um conhecimento profundo sobre cultos cristãos e correntes filosóficas exaustivamente estudadas pelo seu proprietário, Carvalho Monteiro, e concretizadas pelo arquiteto Luigi Manini. Num dos momentos mais marcantes da visita, os grupos foram convidados a descer ao Poço Iniciático, o qual dava acesso às galerias subterrâneas e, de seguida, à travessia do lago, tudo fazendo parte de um processo de purificação do homem, convenientemente explicado pelos guias. A parte da tarde foi igualmente produtiva em termos de conhecimentos, bem como na agradabilidade da visita aos locais selecionados. As turmas do 10º e 10º J2 deslocaram-se ao Museu da Eletricidade, antiga central termoelétrica de Lisboa e arredores desde 1909 a 1972, para explorarem de outro modo os conteúdos abordados nas disciplinas de Eletricidade e Eletrónica, Tecnologias Aplicadas e Sistemas Digitais. Foi extremamente estimulante perceber os processos de transformação de energia térmica a partir da queima de carvão mineral em energia elétrica, bem como observar os diversos equipamentos utilizados e comprovar as difíceis condições de trabalho naquele local. Igualmente interessantes foram as diversas experiências observadas no âmbito da produção de energia elétrica, bem como aquelas que tivemos a oportunidade de experimentar, mesmo as que nos puseram mais hesitantes, devido ao efeito que produziam, mas que amámos loucamente. Loucamente, é este o tema da exposição que os alunos visitaram de tarde no Pavilhão do Conhecimento. O contacto com a história da sanidade mental, as perturbações e a forma como se foi encarando e resolvendo ou atenuando os efeitos das mesmas foram os objetivos gerais desta visita. Antes da exposição, o psicólogo da escola, Dr. Fernando Ferreira, apelou à observação de variados aspectos, num briefing que deixou os alunos ainda com mais vontade de explorar os labirintos do mundo especial, onde se preparavam para entrar, conhecer a sala das fobias, pôr à prova a sua percepção corporal no espelho da autoestima ou testar a memória e a forma como ela percepciona as emoções. Foram apenas algumas das experiências que os alunos e professores tiveram a oportunidade de evidenciar. E ficou bem expressa a satisfação pela participação nesta visita, tendo sido salientada a riqueza dos elementos interativos e a diversidade de informações complementares, bem como a aquisição de conhecimentos nesta área complexa e muitas vezes preconceituosa, que afinal de contas precisa de um olhar positivo.
Decorreu no passado dia 14 de abril, em Rio Maior, a fase do Concurso Nacional de Leitura no Distrito de Santarém. Trata-se de um projeto que envolve todas as escolas do país e visa promover a leitura e o conhecimento de novas obras e autores. Queremos saber as suas expectativas para este concurso. Este ano estou convicta que trouxemos os alunos certos, melhor as alunas, porque são 3 do secundário e 3 do terceiro ciclo, portanto estou com expectativas elevadas com esta prova. Quais as suas expectativas para este concurso? As minhas expectativas são as melhores, pois tenho muita confiança nas alunas que vêm representar o CEF, portanto os resultados vão ser sempre muito bons. Basta participar para ser bom. Obrigada. Para já deixem-me dizer-vos que é um regalo enorme ver esta sala cheia de tanta malta nova que lê. E começa logo aí. E eu acho, desde já, uma grande salva de palmas para vocês próprios. Do Centro de Estudos de Fátima participaram nesta sessão, no escalão do terceiro ciclo, as alunas Ana Bolsa e Bárbara Marques, do 8º B, e Sara Mendes, do 8º A, e em representação do secundário, as alunas Bárbara Reis, Carolina Ferreira e Diana Reis, do 12º G. Como se vê, uma representação toda no feminino. Depois da ultrapassada, com sucesso, a fase escolar de apuramento, as concorrentes do ensino básico estudaram as obras Trash, Os Rapazes do Lixo e Andy Mulligan, e a Lua de Joana, de Teresa Maria Gonçalves. No escalão do secundário, foi proposto o estudo da obra O Retorno, de Dulce Maria Cardoso, e o livro de José Luís Peixoto. Esta fase distrital do concurso contou com a presença de cerca de 135 alunos de todo o concelho de Santarém, na Biblioteca Municipal Laureana Santos e, posteriormente, no Cineteatro de Rio Maior. Vou tentar esquecer-me de vez, conto até 3, se quiser ser. No dia seguinte, 15 de abril, foi a vez de alguns alunos do segundo ciclo se deslocarem ao pequeno auditório da sede do Concelho de Orém, onde decorreu a fase concelhia do mesmo concurso. Pela primeira vez, o CEF participou nas Olimpíadas da Língua Portuguesa, um concurso de educação linguística que visa distinguir os alunos que melhor usam a língua portuguesa, no que se refere à sua norma escrita, e por isso se coaduna perfeitamente com o nosso projeto educativo. A primeira fase deste concurso, a nível interno, realizou-se no dia 24 de abril e envolveu 80 alunos, 40 do terceiro ciclo e outros tantos do ensino secundário. Nesta competição nacional, promovida pela Direção-Geral de Educação em parceria com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o Plano Nacional de Leitura e o agrupamento Aurélia de Sousa estiveram inscritos 80 alunos do CEF, do terceiro ciclo e do ensino secundário, que dia 24 de abril foram convidados a realizar a prova escrita da primeira fase do concurso. Recordamos que, no ano letivo de 2014-2015, se deu início ao projeto educativo subordinado ao tema Sou um cidadão do mundo real, cultural, tecnológico, social e, por isso, nada vem mais a propósito que a promoção de competências linguísticas no domínio da norma padrão do português europeu, sempre que possível num espírito saudável de competição, partilha e reflexão para os alunos e professores. Sabemos que a língua portuguesa é, para nós, muito mais que o objeto de uma disciplina. É uma parte importante do nosso património cultural e é também a nossa principal ferramenta na comunicação com os outros, tornando-se fundamental para qualquer pessoa que se paute pelo rigor e pela excelência. A leitura e a escrita abrem portas inimagináveis e os alunos do CEF sabem disso. A comemoração do Dia do Livro foi uma boa oportunidade para 2 turmas do 5º ano se deslocarem ao Estrenado de São Domingos e partilharem com os meninos do primeiro ciclo, alguns deles certamente futuros alunos do CEF, momentos de alegria e cultura. Aconteceu na tarde do dia 23 de abril e foram de facto momentos de alegria e de grande animação. Nós preparámos uma pequena surpresa para vocês. É uma música chamada O Dom Livre Sabe Tudo. Esperemos que gostem. Depois da música dedicada ao Dom Livro, cantada pelos meninos do primeiro ciclo, nós, os alunos do CEF, fizemos uma surpresa aos amiguinhos do Estrenado de São Domingos.
e aos convidados das escolas do primeiro ciclo de Fátima, dramatizando uma história onde desfilaram vários personagens. O cão. Que toda a gente dizia: Sai daqui, se faz favor. O tigre. O mel. O empenho e fulgor, que todo o reino implorava: sai daqui, se faz favor. E o homem sisudo. E o lenhador. Arrasando das florestas, acabou com as sombras frescas, que o mundo inteiro gritou: sai daqui, se faz favor. Expectantes e atentos, os meninos perceberam de imediato que, para agradar às pessoas que nos rodeiam, não podemos importuná-las. Na segunda parte do espetáculo, aplaudido por uma plateia muito especial, de meninos e meninas de palmo e meio, sentados no chão, intrigados e participativos, cada um continuava à espera de se tornar um pequeno herói em barco de papel. Só se vinga um bocadinho em cima, está bem? Até à marca. Façam no chão, que é fácil. Em cima. No outro canto, assim bem junto. Ocultar numa parte aqui de baixo, só numa, assim, e dobram para cima até chegar junto do... Foi assim que ouviram declamar outro poema, construíram o seu meio de transporte e perceberam a lição. Uma mensagem que tinha de ser explícita era: Eu nunca vou fazer aos outros aquilo que não quero para mim. aprendermos uns com os outros é sempre muito gratificante. O nosso muito obrigado pelo convite. Desenhar faz parte do ser humano, mas esta capacidade precisa de ser cultivada, desenvolvida. Depois de uma hora de trabalho na própria sala de aula, os alunos do 8º C acompanharam a professora Lígia para uma breve apresentação dos seus trabalhos, que mereceram ser expostos no corredor central, junto à sala de professores. Partindo de 8 imagens propostas, vamos visitar uma exposição animalista. Boa tarde, professora Lígia. Pode-nos apresentar brevemente aqui esta exposição? Ora, esta exposição é de 8º ano. O conteúdo tinha a ver com materiais e técnicas, mais propriamente lápis de grafite, e que consistia essencialmente no desenho de observação e de sombreado. Os alunos, foi-lhes facultado 8 imagens, que eles, através da grelha, desenharam a forma e depois trabalharam com os lápis de grafite todos os sombreados inerentes a cada animal, podendo apresentar melhor a textura perceptível e mais característica de cada animal. O projeto demorou 4 semanas a ser realizado. Neste projeto nós conseguimos compreender melhor as formas dos animais, observar de uma forma mais técnica e usar a técnica do sombreado para realçar e dar textura às imagens. Porquê a escolha deste animal? Por acaso, a escolha deste animal é muito específica. É que este trabalho já tinha sido realizado por outras, mas já há um tempo, e por acaso o meu irmão tinha feito este trabalho e escolheu a águia, portanto eu quando olhei para o trabalho dele gostei muito. Gostei muito de fazer este trabalho. A escolha deste trabalho foi por causa do aspecto físico que o cão tem para mim, e para mim o cão é o meu melhor amigo, e como eu gosto do meu animal, escolhi-o e gostei da textura do escuro, médio e claro que tivemos a praticar. Eu escolhi este animal porque, pronto, é um animal difícil de fazer, para mim foi difícil de fazer, mas eu gosto muito de moscas. Eu gostei de fazer o trabalho e escolhi o gato porque gosto de gatos. Eu não tenho nenhum gato destes, mas a minha tia tem um e eu adoro, é fofinho
Porquê é que escolheste esse animal e o que pensavas enquanto o fazias? A coruja, para além de ser um animal misterioso, também é um símbolo da filosofia e da sabedoria, e por isso sempre tive um interesse. Eu gosto de pintar. Foi este o título e o tema de um concurso lançado pela Ludoteca a alunos do 5º e do 6º anos. Os trabalhos foram realizados ao longo do segundo período e avaliados no dia 15 de abril. Eu gosto de pintar. Foi este o título e o tema de um concurso lançado pela Ludoteca que decorreu no segundo período, destinado aos alunos do 5º e do 6º anos. Decorrendo nos horários de abertura da Ludoteca, desde 23 de janeiro passado, a adesão a esta iniciativa foi muito boa e os participantes demonstraram compreender os objetivos propostos, entre outros, fomentar o gosto pela pintura, desenvolver técnicas de pintura a lápis de cor, proporcionar momentos de lazer e descontração com responsabilidade. Tenho a dizer que houve alunos muito empenhados, outros menos. Houve alunos que realmente foram muito assíduos e nota-se que há evolução no trabalho. O facto de não terem pressão e estarem a fazer esta atividade como uma atividade lúdica, penso que é importante também para evoluírem na pintura, na criatividade, no gosto. Professor Carlos, mais uma pergunta. Todo este trabalho é desenvolvido fora da sala de aula e extra o horário letivo? É sim, senhora. Era nas horas quando eles tinham a oportunidade de aqui vir, ou logo na primeira hora da manhã, ou quando tinham, por exemplo, 2 horas de almoço, em que vinham aqui e estavam aqui um bocadinho a pintar e a divertirem-se e a conversarem entre eles e a pintar de uma forma, como a professora Lígia disse, lúdica e ao mesmo tempo com responsabilidade de desenvolverem as técnicas de pintura que vão aprender nas aulas. Cristina, participaste neste concurso, gostaste? Sim. Em que é que consistia? Em pintar, divertir. Adorei, penso que foi bastante divertido. Olha, essa casa, isso é um circo. Porquê é que escolheste esta imagem? Porque achei que era bastante divertido e conseguia mostrar a minha pintura aqui. Olha, porquê é que escolheste essas imagens? Foi porque eu achava o livro engraçado e também dava para mostrar a minha pintura como a Érica. Anjo Oliveira do 5º E! E em primeiro lugar, 5 anos. Vamos agora ao 6º ano. Andreia do 6º A. E em primeiro lugar, agradecer a todos que participaram, espero que tenham se divertido, tenham gostado, tenham desenvolvido o gosto pela pintura, por vezes só na aula não chega. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Young Energy Leaders é o nome do projeto que visa, fundamentalmente, sensibilizar e ensinar como poupar e produzir energia de modo sustentável. Em concreto, trata-se de mostrar como se pode contribuir para a mudança de atitudes e comportamentos, através da promoção de atividades de sensibilização que sirvam de incentivo à eficiência no consumo de energia. Este projeto é promovido pela Associação das Agências de Energia e Ambiente, Rede Nacional, e no CEF é dinamizado pelo professor José Lourenço, como se viu no dia 13 de abril. Conforme já referimos, na emissão passada, no dia 13 de abril, o pátio central do CEF transformou-se num celeiro de propostas para dar uma solução sustentável ao problema da energia no mundo, a começar pelas nossas casas. No âmbito do projeto Young Energy Leaders, a paisagem deste espaço escolar, graças à energia e à fantasia inesgotáveis do professor José Lourenço, refletiu e condensou a energia solar desse dia, ainda tímido de primavera, num número verdadeiramente considerável de fornos solares e outros equipamentos que se podem facilmente realizar e utilizar para produzir energia solar, e não só para cozinhar boa e saborosa comida. Para além da comunidade escolar,
Vieram observar este trabalho duas responsáveis pela monitorização do projeto, que se mostraram bastante agradadas com a evolução da nossa escola, salientando ainda a participação e o envolvimento dos alunos, e realçando também as condições da nossa escola, que consideraram ótimas. Bruna, diz-me uma coisa, tu conhecias este projeto? O nosso professor já tinha falado connosco acerca deste projeto, já tínhamos combinado algumas coisas, mas agora é que o estamos a pôr em prática. E ao pôr em prática estás a concluir aquilo que se calhar não tinhas imaginado? Sim, é uma experiência diferente, é uma atividade engraçada para se fazer. Achas que podes dar conselhos lá em casa para no futuro a mãe revolucionar os métodos culinários? Talvez, se calhar se mais pessoas fizessem isto, não... Era uma atividade mais lúdica e diferente para se fazer, como poupávamos muito em termos de energia e dinheiro e essas coisas todas. Estou a cozinhar, estou a fazer a carne através do sol, né? Com a parabólica. E se te dissessem, aqui há uns tempos, que com uma parabólica e uma série de bocadinhos de vidro tu cozinhavas carne, tu se calhar dirias o quê? Não acreditava. E cheira bem, lá para casa não dá para ver, mas aqui cheira muito bem. Sim, senhora, que vantagens é que tu achas que existem deste aproveitamento solar? Dá para cozinhar sem gastar energia, sem gastar gás, sem gastar luz. Então e estás a fazer o quê? Estás a cozinhar o quê? Eu estou a cozinhar carne também, só que este aqui não rende tanto porque é mais pequenino. Aqui a área do nosso forno solar, forno quer dizer, do nosso espelho. Isto é um espelho. E o que é que este espelho permite relativamente à frigideira que está aqui em cima? Ele reflete a luz do sol e faz com que a luz ganhe mais calor, tenha mais incidência e vai aquecer a frigideira. Quais são as vantagens para o ambiente deste tipo de projeto? Não há tanta poluição, poupa-se mais gás, por exemplo, poupa-se energia. É só poupar. Assim, não ganha o tempo porque isto demora mais tempo a fazer, mas... Sim, mas dá para sair de manhã, deixares a comida a fazer e depois está feita a hora do almoço quando chegares a casa. Claro. É que agora a sombra compromete o cozinhado, é caso para dizer. Exatamente. Pois, então só comemos quando há sol. Está a chover, olha, temos pena, não almoçamos. Exatamente. Olá, qual é o teu nome? O responsável pelo projeto no CEF exprime um agradecimento muito especial aos alunos do nono B pelo empenho demonstrado e aos professores e amigos que colaboraram neste dia de demonstração prática dos objetivos da iniciativa. Praticada por homens e mulheres, a ginástica acrobática é um dos desportos mais antigos do mundo. E esta é uma das modalidades esportivas lecionadas na disciplina de Educação Física. No final do segundo período, as aulas foram mais exigentes e também diferentes. Foi uma experiência única. As aulas de Educação Física, no final do segundo período, foram mais exigentes, mas também diferentes. Nestas aulas desenvolvemos aspectos como a concentração, equilíbrio, flexibilidade, organização e principalmente a coragem. Permitiu uma abordagem diferente da ginástica tradicional, proporcionando uma dinâmica e envolvimento de salutar por parte de todos os alunos. Foi uma experiência única e a repetir. A palavra ginástica vem do grego gymnastik e significa a arte ou o ato de exercitar o corpo de forma a fortificá-lo e dar-lhe agilidade. Já a palavra acrobacia vem também do grego acrobates, cujo significado é ascensão. O seu início data de tempos muito antigos, desde 2300 a.C. no Egito. É um desporto competitivo, executado por parceiros que combinam o poder, a força, a destreza atlética com graça e arte. Os atletas competem em pares, trios, quartetos e figuras de 5 ou mais elementos.
suas bonitas figuras e pirâmides exigem imensa concentração e cooperação entre os parceiros. Sendo fundamental equilibrar os grupos e organizar as figuras consoante a estatura de cada membro. Ao contrário do que muitos alunos pensam, não é uma modalidade fácil. Exige concentração, equilíbrio, esforço e muito empenho. No âmbito da disciplina de Biologia e Geologia, os alunos do 11º ano foram convidados a elaborar trabalhos sobre os animais que visitaram no final do período passado, no Jardim Zoológico de Lisboa. Foi uma forma diferente de explorar, em contexto real, conceitos como diversidade biológica, interações nos ecossistemas, sustentabilidade na Terra e evolução dos seres vivos. No Ecominuto de hoje partilhamos um desses trabalhos, porque só conhecendo o mundo que nos rodeia poderemos desenvolver atitudes de franco respeito pela natureza e por tudo o que ela nos proporciona. Dia 19 de março, deslocámos-nos ao Jardim Zoológico de Lisboa no âmbito da disciplina de Biologia. Fomos desafiados a escolher um animal e a fazer um trabalho sobre ele, no qual indicaríamos o seu habitat, o seu estado de preservação, a sua alimentação, a sua reprodução, entre outros. Nós escolhemos o suricato. Descubram porquê. O suricata entre nós é conhecido como suricata, mas a comunidade científica identifica-o como suricata suricata. Relativamente ao seu habitat, vive em savanas e planícies secas e abertas, com pouca vegetação, áreas de deserto. Podemos encontrá-los em África do Sul, Angola e Namíbia. Os suricatas têm o focinho pontiagudo e o corpo longo e esguio. A pelagem é às riscas escuras na região dorsal e a sua cauda é negra. É parcialmente cobrido pelo pelo. Tem uma máscara de pelagem negra em torno dos olhos e as patas dianteiras têm longas garras. No seu estado selvagem, vivem entre 5 a 12 anos. Atingem a maturidade sexual ao primeiro ano de vida e podem ter entre 3 a 5 filhos por ninhada. Alimentam-se de insetos, larvas, escaravelhos e escorpiões, entre outros, sendo imunes ao seu veneno. São animais territoriais muito sociáveis. Vivem em colónias de 10 a 15 animais cada. Cada indivíduo tem uma função específica no sistema de tarefas, desde babysitter a caçadora. Constroem complexos e sistemas de túneis subterrâneos. Apenas uma fêmea da colónia se reproduz. O casamento é precedido de pequenas entradas no focinho. As crias nascem no interior do abrigo, onde permanecem nas primeiras 7 a 9 semanas de vida, enquanto são amamentadas. A dimensão das populações selvagens varia com a precipitação e capilação. Por enquanto, não existem fatores preocupantes. A maioria vive em áreas bem geridas e de grandes dimensões. O nicho ecológico
biológico é o papel que o indivíduo desempenha na natureza, ou seja, a posição que ocupa na cadeia alimentar. Encontra-se no terceiro nível trófico, visto que se alimenta de outros consumidores. Os suricatas são animais muito curiosos, observando tudo à sua volta, como é o exemplo da aproximação de algum inimigo. Se algum dos indivíduos adoecer, os outros ficam junto a ele em ato de solidariedade. Não nos podemos também esquecer que ele é bastante conhecido pelo personagem interpretado no filme do Rei Leão. O grupo disciplinar de inglês repetiu a iniciativa do ano anterior para fomentar o convívio e dar a conhecer alguns aspectos da cultura inglesa junto da comunidade escolar. Foi assim comemorado, mais uma vez, o St. George's Day, data que recorda o patrono de Inglaterra e assinala igualmente o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, ligado ao aniversário de nascimento de Shakespeare. Neste âmbito, na manhã do dia 23 de abril, os professores de inglês convidaram os colegas para um brainstorming intercultural no bar, durante o intervalo da manhã. Foi novamente recriado o ambiente de um autêntico tea break, com um suave sabor à Inglaterra, onde o chá, os scones, as compotas, o bolo inglês e, obviamente, as rosas, the National Flower of England, deleitaram todos aqueles que partilharam esses breves momentos de descontração, tornando-os so cozy and pleasant. Neste número do Baú das Memórias, vamos com o professor Francisco Mendes recordar um dos primeiros cursos de formação profissional a funcionar no CEF. Concretamente, o de técnico aplicado aos serviços pessoais e à comunidade. Estávamos em 2003. Je m'appelle Prazeres, Ana Prazer. Je m'appelle Amélie, j'habite à Saint-Mamed. J'ai 17 ans. Je m'appelle Ana Catarina, j'habite à Sirois. J'ai 18 ans. Je m'appelle Claudia, j'habite à Fatima. J'ai 17 ans, je suis poisson. Je m'appelle Andreia, j'habite à Pedrome. J'ai 17 ans, je suis taureau. Je m'appelle Susana, j'habite à Valtacão. J'ai 16 ans, je suis poisson. Je m'appelle Maura Alexandra, j'habite à Fátima. J'ai 17 ans. Je m'appelle Lisa, j'habite à Valdoraine. J'ai 16 ans, je suis lion. Je m'appelle Nicolas, j'habite Várzea. J'ai 15 ans, je suis Capricorne. Je m'appelle Sylvia, j'habite Magagia. J'ai 18 ans. Je m'appelle Marlène. Je vis à Caranjé. J'ai 17 ans. Je m'appelle Céline, j'habite à Bonne-Marie. J'ai 18 ans. J'aime le chocolat. Je m'appelle Cristiane, j'habite à Leiria. J'ai 17 ans. Je suis Verseau. Je m'appelle Monica, j'habite à Loureira. J'ai 17 ans. Nós somos o grupo de jovens de Fátima e viemos aqui anunciar o nosso festival. Vai ser dia 8, 9 e 10 de maio. Sexta-feira temos a Vigília da Oração. Sábado, os torneios de futsal e Festival de Talentos. Se quiserem participar, as informações estão no nosso grupo do Facebook. E domingo, depois da missa, temos as tasquinhas e o concerto da nossa banda. Podem comprar-nos bilhetes e rifas, faz favor. Obrigado. Obrigada. E é tudo por hoje. Terminamos assim o programa 47 da TV CEF, 13º do ano letivo 2014-2015. Pode acompanhar a vida do CEF através do site
do Inforcef, do Facebook e aqui o portal YouTube, onde podem encontrar e ver todos os vídeos da TVCEF. Não podemos ir embora sem antes, neste dia, Festa do Trabalho e do Trabalhador, desejar-vos a todos um bom 1º de Maio. Agradecemos o tempo que nos dedicou. Até à próxima emissão, daqui a 15 dias.